e mais um episódio das parábolas de Jesus. E lembrando que nesses episódios, são 40 episódios, esse é o quarto de 40 episódios, então o objetivo é fazer uma analogia entre o mestre da humanidade nos trouxe para o mundo dos negócios, a aceitação sua, o seu autoconhecimento, o seu autodesenvolvimento. Então nós queremos aqui fazer uma analogia. Então, se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, se você é ateu ou qualquer outra religião, xamanista e tudo mais, você é muito bem-vindo, porque nós usamos aqui as parábolas do Cristo para fazer uma analogia com a sua vida pessoal. O objetivo aqui é você se conhecer, você desenvolver e você se realizar. Então é um desbloqueio se você conseguir assistir essa parábola de hoje, que é a parábola dos talentos, só o que você assistir hoje. E as analogias que você fizer com a sua vida pessoal, profissional, relacionamentos e espiritual. Então preste bem atenção agora. Você hoje, sem exceção, não tem como dar errado. Você vai descobrir o verdadeiro significado da sua vida agora. Só você assistir aqui até o final essa parábola dos talentos e fazer uma analogia com a sua vida. Você vai entender exatamente por que você erra. Então vamos lá, vamos começar aqui. Ó. Quem compara, para. Quem compara, para. Então começa aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 14 a 30. O reino dos céus é semelhante, olha, é interessante essas analogias que Jesus fazia. O reino dos céus é semelhante. Então ele faz uma semelhança e faz uma analogia para você poder fazer uma interpretação de acordo com o seu livre-arbítrio e de acordo com o seu filtro. E toda parábola eu trago o texto e eu vou buscar o contexto. Então, dentro disso, faça uma analogia aqui. Vamos lá. É aqui que todas as pessoas que assistirem isso aqui não tem como mais ficar em depressão, ansiedade, tédio ou vazio existencial, porque todo o contexto da parábola dos talentos, ela te dá uma explicação assim, ó. Por que você está preocupado? Pela sua expectativa. Você cria uma expectativa que não faz nenhum sentido. Então, o talento seu não pode ser comparado com o talento do seu vizinho. É aqui que você erra. Quando você compara o que você recebeu e analisa que a sua felicidade seria o talento do outro, inconscientemente você faz um julgamento. Um julgamento de incongruência, de antidesfrute e de falta de fé em Deus que você diz que ama tanto. Então, quando você começa a não se aceitar os talentos e achar que o talento certo é do outro, o resultado que o outro está tendo na empresa dele é assim, o número de funcionários que ele tem, o número de seguidores que ele tem, o dinheiro que ele tem, o carro que ele tem, e você esquece de olhar para os seus talentos e desenvolver os seus talentos, você está deixando a desejar e você está desvalorizando o papel que Deus te deu e os talentos que Deus te deu. Então, o reino dos céus é semelhante a um senhor que deixou os seus servos e saiu para viajar. E quando foi viajar, ele distribuiu os seus talentos. Aqui já é um conteúdo fortíssimo para essa parábola. Aqui já é um conteúdo de ponta para entendermos isso. Vamos lá. Quem é esse senhor? Na sua percepção, quem é o senhor que saiu? Quem saiu? Quem viajou e saiu? Quando Cristo colocou assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Quem é esse Senhor? É o Cristo. E ninguém vai aos céus senão por mim. Nós iremos aos céus, nós seremos salvos quando nós nos conectarmos com a consciência divina. E é essa consciência divina que vai nos dar esse direcionamento e essa clareza da maior significância da nossa existência na Terra.
Então, o que que esse caminho, a verdade e a vida? E essa metáfora simboliza esse governador espiritual da orbe, Jesus Cristo, o nosso Cristo. Então, deixou isso aqui para a gente. Então, o reino dos céus é semelhante. Então, quando nós nos conectamos com ele, de que forma que nós conectamos? Quando um empresário se conecta, quando um líder se conecta, quando um pai de família se conecta, quando uma mãe se conecta, quando qualquer pessoa neste mundo, independe da cor, da raça, religião, o time que torce, independe da crença, todos nós, sem exceção, nos conectamos com as nossas verdades e, ao conectarmos com a nossa verdade, desenvolvemos nossos talentos. Existe um fator chamado tônus emocional. Esse tônus emocional, ele é desenvolvido, é como se tivesse uma régua ou um termostato aqui que a gente vai visualizar sobre a minha existência na Terra. O quanto eu desenvolvi os meus talentos. Como eu desenvolvi esses talentos? Então, pega nessa régua aqui, lá embaixo na régua, você vai colocar a primeira dimensão. No meio dessa régua, você vai colocar a segunda dimensão. E aqui no topo, você vai colocar a terceira dimensão. Como que nós desenvolvemos em dimensões? Primeira dimensão, nós utilizamos um foco, uma ênfase no instinto. É o instintivo. Nós apenas reagimos. 80% das pessoas da humanidade estão nesse primeiro nível. Eles apenas reagem ao ambiente. Então, essas pessoas estão ali na reação do ambiente. Na segunda dimensão, 15% das pessoas estão aqui já exercitando a sua consciência, a sua razão. Então, primeiro instinto, segundo razão. A terceira dimensão está relacionada à nossa intuição. 5% das pessoas da humanidade estão nessa dimensão. Então, agora vamos fazer uma analogia entre o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30, e vamos entender essa metáfora que você vai levar aí para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, e começar, então, a dar um grande ênfase, um grande significado na sua vida. Vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um senhor que saiu e para um entregou 5 talentos. Para outro entregou 2 talentos. E para outro entregou 1 talento. E talvez uma das partes mais fantásticas que eu amo nessa parábola é: os talentos foram entregues de acordo com a capacidade. Os talentos foram entregues de acordo com a capacidade. Então, tudo, para quem está buscando significado de vida, motivo para a sua existência, tudo começa a fazer sentido quando você entende isso. Quem entende de capacidade? Deus. Então, por isso que para um, ele entregou 5. Para outro, entregou 2. E para outro, entregou 1. Pergunta assim para mim agora: por que o primeiro recebeu 5? Não é de sua conta. Por que o outro recebeu 2? Não é de sua conta. E por que o outro recebeu 1? Não é de sua conta. Esse é o momento que você tira um saco de cimento das suas costas. Parar de julgar algo que você não sabe. Se não é da sua conta, por que você está julgando? Por que o outro nasceu num berço de ouro? Por que o outro tem mais facilidade? Por que o outro, tudo que faz, parece que dá sorte? Por que uns são alquimistas, parece que o que toca vira ouro? Por que outros trabalham um trabalho e não conseguem fazer? É aqui que você está julgando com o seu a sua minúscula capacidade de interpretação do mundo e das coisas. Como que você faz um julgamento sem entender o que o mesmo Cristo nos disse? O Espírito sopra como vento. O vento, a gente não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Se eu não sei de onde eu vim e nem para onde eu vou, como que eu vou julgar por que eu recebi 5? Eu não tenho referências para isso. Eu não entendo de reminiscência, eu não entendo de tendência,
eu não entendo de probabilidade, eu não entendo de DNA, quem foi meu pai, a minha mãe, os meus avós, bisavós, tataravós, e toda essa memória reminiscente que nós temos, inconscientemente. Eu gravei aqui, eu acredito que no primeiro episódio, a parábola do joio e do trigo. Quando colocaram para o mestre, nós tiramos então o trigo do joio? Ele, não tira. Não faça isso. Porque a hora que vai arrancar o trigo, você mata o joio. Ou a hora que você vai arrancar o joio, você vai matar o trigo. Somos nós. Então, quer dizer, então pega os 5 talentos, vamos tirar os problemas da pessoa. Não tem como. Então, os talentos, eles foram entregues de acordo com a capacidade. Se você entende isso, você para de julgar. Então, entenda. Por que nós não sabemos de onde vem? Nós não sabemos qual a nossa responsabilidade e qual a nossa missão. Antes de virmos à terra. Lembra o que a Bíblia diz? O verbo se fez carne. Quem é o verbo? O Espírito. O que é a carne? O corpo. Aqui nós entendemos e entramos nessa primeira dimensão, que é apenas o instinto, e achamos que esse é a vida. Gente, isso é uma passagem. Vida eterna é a vida real. Isso aqui não é a vida real. Isso aqui é uma oportunidade de depurarmos, lapidar como se fosse um esmeril. A terra é um esmeril. E aqui nós vamos lapidar essa pedra bruta para que o nosso espírito, para que o nosso crescimento, para que nós nos tornemos mais fortes, espiritualmente falando, e evoluamos mais e cresçamos mais. E esse é o nosso objetivo de estarmos aqui. E não necessariamente isso que é a vida. Quando o apóstolo Paulo disse assim, se esperarmos o Cristo, somente nessa vida, seremos dos mais miseráveis dessa terra. Gente, é muito ignorante e muito sem visão sistêmica acharmos que todo amor, todo relacionamento que a gente cria com os nossos filhos, eu tenho 5 filhos, Maria Clara, Maria Paula, Maria Fernanda, Maria Flor e João Vitor. E minha esposa Fernanda. Então, nós criamos um vínculo muito forte. E esse vínculo que a gente cria com os familiares, se ele se desfaz com a morte do corpo físico, esse seria a maior injustiça divina. Gente, não tem lógica. Pelo contrário, Deus que nos ama tanto, a morte, ela não desfaz os laços de família. Pelo contrário, ela fortalece os laços. Então, nós somos seres imortais. E quando você entende isso, você começa a entender por que para um foi entregado 4, para outro foi entregue 2 e para outro foi entregue 1. Esses talentos foram entregues de acordo com a capacidade. Se você analisar isso, você tira de você essa necessidade de ser tão bom como o outro que você julga melhor que você. Tão bonito que você acha que o outro é melhor do que você. A outra tem esse corpo tal, a outra tem esse resultado tal. Aí você para de olhar para você. Começa a terceirizar o problema e colocar para que outras pessoas solucionem. A sua vida vai ser muito mais direta, vai ser muito mais capaz, vai ser muito mais resplandecente a partir do momento que você começar a interpretar o seu foco voltado no seu crescimento, no seu desenvolvimento, sem ficar comparando essa base com os outros. Então, qual é a conexão divina? Onde está escrito a justiça divina? Onde está escrito a justiça de Deus? Em um lugar chamado consciência. Você encontra Deus não é lendo a Bíblia. Você encontra Deus não é indo para a igreja. Você encontra Deus verdadeiramente nas obras. Reconhece um verdadeiro cristão pelas suas obras. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então é a partir do momento que você exercita os seus talentos e não os talentos dos outros. Porque Deus repudia idolatria. Quando você começa a idolatrar
Achar que o certo é porque o fulano fala melhor, porque o fulano tem mais carros, porque o fulano tem mais seguidores, porque o fulano tem mais pessoas. Ontem eu atendi, eu estava em Goiânia ontem, e eu fui atender uma pessoa em Goiânia e disse a ela o seguinte: o público que você vai atender, as pessoas que você vai falar, elas estão mais propícias a ouvir você do que eu, do que qualquer outro trainer preparado. Então, ela passou por um momento de abuso, sofrimento e dores e não confiava nela. Então, não estava exercendo os talentos dela. Então, ela sempre julgava incapaz. Então, essa crença de incapacidade, essa crença de inferioridade, de não se aceitar e de autoimagem, baixa autoimagem, ela tinha uma dificuldade muito grande de se posicionar. E eu falei assim, quais são as suas maiores dores? Quais são as suas maiores dificuldades? A gente começou a escrever as maiores dores e as maiores dificuldades dela. Eu falei assim, olha só, o que é o propósito? Eu falei aqui, eu acho que no episódio 2, na parábola do bom samaritano. Como desenvolver o propósito? A pergunta que Jesus fez para aquele judeu, o doutor da lei, foi: quem é o próximo, mais próximo daquele que estava caindo no chão? Trazendo isso para você na definição de propósito que eu fiz com essa mulher ontem, em Goiânia. Estou hoje no Rio de Janeiro, gravando aqui do Rio. A pergunta que eu fiz para ela é: quem é o próximo que pode e deve ser beneficiado e curado a partir das suas dores que foram ressignificadas? Entendeu a pergunta? Vamos lá, de novo. Quem é o próximo, mais próximo? Ou seja, quem são as pessoas? Quem é o público-alvo? Quem são as pessoas que precisam aprender através das suas dores, das dificuldades que você passou? Quem é esse próximo? Quando você interpreta isso, quando você entende isso, você entende a consciência divina. Então é quando você está no exercício dos seus talentos, como que potencializa e aumenta o tônus emocional? Quando você utiliza o exercício dos seus talentos. Ao invés de vitimizar pelo abandono, ao invés de vitimizar-se pelas dificuldades, pelas dores, pelas adversidades do dia a dia, você aprende com aquilo. Assim eu fiz com um câncer. Assim eu fiz com um pai suicida e as dificuldades que eu passei da infância. Quando eu entendi e me fiz essa pergunta: Paulo, quem mais pode ser beneficiado neste mundo através das dores que você passou? Então, quem agora está sofrendo por um pai suicida? Quantas pessoas que eu converso que têm pensamentos suicidas? Quantas pessoas precisam ser beneficiadas com esse antídoto fantástico que Deus nos dá, que é o exercício dos talentos? Então, a parábola dos talentos, ela fala sobre isso. Um recebeu 5 talentos, trabalhou com os seus 5 talentos e ouviu: servidor bom e fiel, porque fostes fiel no pouco que eu te confiei, toma-te a liberdade eterna. O que recebeu 2 talentos, da mesma forma fez: porque fostes fiel no pouco que eu te confiei, toma-te a liberdade eterna. Porém, aquele que recebeu apenas 1 talento, ele comparou. E quem compara, para. Ele recebeu apenas 1 talento. Ele comparou e ficou parado. E ele não desenvolveu o talento. Eu quero fazer aqui uma analogia agora, vamos lá. Uma pessoa A recebeu 5 talentos. Uma pessoa B recebeu 2 talentos. E uma pessoa C recebeu 3 talentos. Ou recebeu 1 talento. Ok? 5, 2 e 1. Vamos lá. A pessoa que recebeu 5 talentos, metaforicamente, ela precisa impactar, desenvolver, ajudar, auxiliar, mudar a vida de 1 milhão de pessoas na Terra. Vamos supor que ela viva 90 anos de idade. Ela veio para mudar a vida de 1 milhão de pessoas, porque ela tem mais talento. Então, muito será cobrado aquele que muito foi confiado. Então, ela tem mais talento. Então, é lógico que ela vai desenvolver
mais pessoas, porque ela tem mais facilidade, mais poder de influência, mais entregas, uma situação financeira talvez melhor, uma condição melhor. Então, ela tem mais capacidade de influenciar. E está tudo certo. Então, ela tem um papel de desenvolver 1 milhão de pessoas. E quando a gente ia nos eventos dessa pessoa, estava lotado. Tinha muita gente participando desses eventos, muita gente ao longo da vida. Então, ela tinha ali 800 mil pessoas que ela desenvolveu ao longo da vida. Então, as pessoas olhavam falando, uau, ela desenvolveu 800 mil pessoas. Uau, fantástico, ela é muito boa. Olha os eventos dela sempre lotados. Então, a gente julga pela capacidade material e a visão de bloco que nós temos. E a gente olha para isso e acredita que ela é a melhor pessoa. Porém, a pessoa que recebeu 2 talentos, menos da metade, ela veio com o objetivo de desenvolver 100 mil pessoas. Porque a primeira veio com 1 milhão, desenvolveu 800 mil pessoas. Então, ela foi 80% efetiva. Ela teve 80% de efetividade na sua vida, na sua experiência que ela viveu. Ela veio viver essa experiência na Terra e cumpriu 80% do seu propósito. Pronto. Essa segunda tinha menos talentos. Então, ela tinha como objetivo de desenvolver 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Ela desenvolveu 150 mil pessoas ao longo da humanidade. Só que quando ela olhava 150, ela olhava para quem fez 200, ou para quem fez 800, e ela fez 150. 150% do que ela veio fazer na Terra. Ela cumpriu mais do que ela deveria ter feito. Ela foi, no mínimo, 100%. Ela cumpriu 100% do propósito. 100% do propósito. Porque ela olhou para ela e ela fez. E ela entregou. Então, mas a quantidade de pessoas. O objetivo dela, como ela recebeu 2 talentos, era apenas 100 mil pessoas. Ela desenvolveu 150 mil pessoas. Consegue entender? Então, ela foi 150%. A outra foi 80%. Mesmo a quantidade sendo maior. 150, 800 mil. 150 mil, 800 mil pessoas. A que recebeu 1 talento. Ela tinha como objetivo, porque ela tem um talento menor. Nasceu em um ambiente complexo, filha de abandono, problemas na infância. Ela não teve esse estímulo, esse desenvolvimento. Provavelmente ela não desenvolveu o seu livre-arbítrio e não entendeu dentro do seu livre-arbítrio que ela não é vítima da hereditariedade. Ela não entendeu que ela é uma mestre na atividade humana. Eu quero pedir para você anotar, anote aí. E você que não está seguindo aqui esse perfil nesse canal, se cadastre no canal, porque você vai receber toda semana novos vídeos. Eu estou passando aqui para você, são 40 vídeos que vão ajudar você a ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz. E o bom do YouTube é que você pode colocar isso aqui, tá no banho, tá andando no seu carro e vai colocando, vai ouvindo na TV, vai ouvindo aonde você puder, nos seus veículos de comunicação. E isso é fantástico. Quando você entender isso aqui agora, você vai entender o quanto esse vídeo, se eu te desse R$1 milhão, não ia valer tanto quanto o conteúdo que você vai absorver agora. Porque 1 milhão você vai gastar. Agora, esse conteúdo você vai levar para a eternidade. Pasmem. A mulher que recebeu 1 talento, ou o homem, ele devia desenvolver 10 mil pessoas. Mas o tempo todo olhava para a quantidade. Comparava com os outros. E quem compara, para. O que ela fez? Ficou comparando. Ah, mas o outro é bom, o outro que é bom, o outro que é bom. E ela desenvolveu apenas 5 mil pessoas. Ela foi apenas 50% efetiva. Chegou do lado de lá, os 3 foram, então, passar por esse dia aí do juízo final. Esse dia da análise. Um desenvolveu 80%, o outro 150%, o outro 50%. Qual o motivo
que o que recebeu 2 talentos desenvolveu mais? Ele olhou única e exclusivamente para a capacidade que Deus deu a ele. É como se a gente gostasse aqui de querer ter o prazer com o órgão genital do outro. Você não tem. É só com o seu. Você querer a evolução do outro. E guardem com vocês, anota aí, ó. A evolução é individual. A evolução é individual. Então vamos lá. Anota assim, ó. Não sou vítima da minha hereditariedade. Sou mestre na atividade genética. O que o mestre na atividade genética faz? Dos 46 cromossomos que nós recebemos dos pais, 23 é da mãe e 23 é do pai. Desses cromossomos que nós recebemos e esse DNA, né, os cromossomos e o DNA que nós vivenciamos, que armazena tudo o que nós vivemos, até antes da nossa vida, porque tudo está guardado dos nossos pais, avós, bisavós, todo na nossa memória reminiscente. E tudo a gente lembra disso quando nós estamos dormindo. Parábola do joio e do trigo, eu expliquei exatamente isso, porque quando a gente dorme, o sono nada mais é do que a manifestação do inconsciente. Então, quando você vai dormir, você vai ter acesso a todas essas vidas, pai, mãe, avô, todo esse processo que a constelação familiar, através do sistema familiar, ela chama isso do sistema, né? Faz parte desse sistema. Então, dentro desse sistema, você vai acessar isso. Então, o que o vítima da hereditariedade faz? Ele simplesmente repete. Uma vez perguntaram para um jovem, por que você bebe? E ele respondeu, eu bebo porque meu pai era alcoólatra. E perguntaram para o irmão dele, e você, jovem, por que você não bebe? Ele respondeu, eu não bebo porque meu pai era alcoólatra. Então, o mesmo fato trouxe representações diferentes. Então, anota isso, não é o fato que nos incomoda, e sim a crença que nós temos sobre o fato. É o filtro, é a percepção que você tem sobre aquilo. Então, não é porque a sua mãe foi cara de pobre, mediana, né, dependente, não saía do lugar, não trabalhava, não agia, que você também não vai fazer. Você tem uma tendência, uma forte probabilidade. Agora, esse vídeo tem como fazer com que você tome a sua liberdade. O que é liberdade? É a capacidade de permissão para viver o propósito. Tudo que você não exerce nos seus talentos é escravidão. Todo momento que você não exerce, tudo que você não está exercendo, o que você poderia estar exercendo nos seus talentos, chama-se escravidão. E a escravidão está diretamente relacionada à ignorância. Podemos dizer que a ignorância escraviza. Então, em quais momentos você se torna escravo? Quando você não se conhece. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, qual é a verdade? Qual é a sua verdade? A sua consciência e a conexão divina. Essa consciência, voltando para as 3 dimensões, instinto, razão e intuição. Então, imagine se você recebe nessa intuição uma orientação. Eu sei um político da minha região. Ok. E você fala, isso é bobeira, isso é balela, isso é político. Então, por mais que você recebeu a intuição, mas você não experienciou, você não vivenciou. Então, para fortalecer a 3ª dimensão, é necessário um fator chamado fé. Uma confiança extraordinária naquilo que você tem de instinto. Então, as pessoas instintivas são aquelas pessoas que valorizam a intuição. Valorizam e vão atrás. Então, quando o Thomas Alva Edison, o inventor da lâmpada, quando ele recebeu a intuição para desenvolver a lâmpada, ele passou anos e anos, conta a história, que são 10.000 tentativas de erros. Ele errou 10.000 vezes. Um amigo dele chegou para ele, foi rir dele, falou que ele era um fracassado. Ele falou assim, opa, de fato, não fracassei. Eu apenas descobri 10.000 maneiras que não dão certo. Então, qual é o fator
o indicador real que o diabo utiliza para você não exercer seus talentos. Qual é o maior indicador do diabo? Vícios emocionais. Arrogância, cinismo, prepotência, ignorância. Tudo isso vai fazer com que você fuja dos seus talentos. Então você para de ouvir Deus. Você para de ouvir a sua intuição. Para de ouvir. Então aquela pessoa que recebeu um talento, ele parou de ouvir. Ele deixou de ouvir a intuição e começou a olhar para o resultado dos outros. Sendo que esses resultados são individuais. Olha para o seu dedo aí agora. Para aí. Olha para o seu dedo. Olha aqui para o seu dedo. Isso, mais perto. Está vendo essa digital? Essa digital que tem aí no seu dedo? Nem seu pai, nem sua mãe, nem os gêmeos tem essa digital. Só você. Você é único, exclusivo. Ninguém mais nesse mundo tem essa digital. Aí você tem mania de esquecer, de não valorizar. Então, imagine só uma simples metáfora. Quando uma pessoa passa o dia inteiro preparando o prato que você mais gosta, preparando a comida que você mais gosta, essa pessoa vai te servir e se preocupa com todos os detalhes, desde a organização da mesa, desde a organização de todos os detalhes, os copos, os talheres, os pratos, tudo muito bem arrumado. E vai te esperar. Você desdenha, não vai. Vai assistir novela, vai assistir qualquer outra coisa, Netflix, mas não vai no jantar. Como que essa pessoa vai ficar? Por você ter ignorado. Por ela ter ignorado o que você fez. Por ela ter ignorado você. Como você acha que ela vai ficar? É assim que a gente faz com Deus. Na parábola dos talentos. Recebemos os talentos, porém priorizamos a novela, o Big Brother, a sessão da tarde, as dores, os prazeres da carne, os prazeres do dia a dia. É isso que nós começamos a fazer. É isso que fez quem recebeu um talento. Ele cavou um buraco debaixo da terra, colocou o talento intacto. E quando o seu mestre voltou, o seu senhor voltou, falou, está aqui, Senhor, o meu talento intacto. Quem são essas pessoas? O servidor mau e infiel. O SMI, servidor mau e infiel. Por que ele está sendo infiel? Porque ele não está valorizando a ceia. Ele não está valorizando o desfrute. Você não valorizar as dádivas que você tem. Quem não desfruta dos talentos, quem não celebra o que a Bíblia diz, celebrai. Quem não desfruta, quem não celebra, quem não comemora os talentos que Deus te deu, está sendo ingrato, está sendo infiel. Então, não aceitar que você tem a dádiva, não aceitar que você tem esses talentos. Eu estava atendendo aqui no Rio de Janeiro uma jovem que tem um potencial enorme. E essa jovem não acreditava no potencial dela. E eu virei para ela e disse, fulana, você tem um potencial enorme. Ela falou, Paulo, todo mundo fala isso, mas eu não creio. E quando eu vi que todo mundo falava isso e ela não crê, eu falei, então não vai com carinho aqui, pensei. Vai ter que ir lá na jugular, vai ter que ir na porrada para ela entender isso, porque ela está escutando de todo mundo. E não valorizou isso, eu falei assim, por que você está sendo tão ingrata assim? Por que você está sendo tão egoísta assim? Está sendo tão maldosa assim? Por que é bonito ser feio? Tem gente que acha bonito ser feio, é bonito falar do seu problema. É bonito falar que você não dá conta. É bonito falar que você não tem potencial. Por que você faz isso com você, seu ingrato? Por que você faz isso com você, sua ingrata? Por que você está fazendo isso? Você acha que está ganhando o quê? Então, quando nós não valorizamos os nossos talentos,
Quando nós não valorizamos o que nós temos ao nosso favor, nós ignoramos a divindade. Porque se Deus nos fez imagem e semelhança dele, se nós fomos criados como seres que nós utilizamos lá no Salmo 82, volta lá no Salmo 82, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Quando eu não valorizo o meu Deus interno, eu não valorizo Deus. Cuidado você que vai para a igreja falando que ama Deus. Cuidado você que diz que é cristão e não se ama. Então, existe uma relação muito grande sobre amor próprio. Quem não se ama, não ama a criação. Logo, não ama Deus. Pare para pensar. Se você é criação direta, se você foi criado. Então, a parábola dos talentos, na minha percepção, é talvez uma das maiores esperanças que a Bíblia dá. Mostrando para nós que você não precisa se comparar. Deixa que os outros vai ter o seu momento, do joio e do trigo. Concentre em você. A parábola dos talentos para mim, e eu trabalho com todos os meus alunos no Brasil, fora do Brasil, é o seguinte: quem compara, conecte com você. Conecte com você. Então, quando você fica analisando que, por exemplo, eu tenho 20 anos de carreira, aí vem um aluno agora que quer fazer o que eu faço. Ele vai fazer muito melhor. Mas ele não pode querer começar dentro dessa proporção, sendo que ele não viveu. Ele pode ser igual, pode ser melhor, ou pode ser do jeito dele. Não pode ser baseado, o termostato dele, lembra da régua de 1 a 10, não pode ser baseado em Paulo Bento. Ele pode até utilizar o Paulo como uma modelagem dele. Mas ele não pode ser o Paulo, é aqui que você é aqui que você para. Quando você começa a comparar com as pessoas que estão acima ou abaixo de você. Se você olhar para baixo, você é melhor do que muita gente. Se olhar para cima, tem muita gente melhor do que você. Então, cuidado com essa percepção externa. Até mesmo porque tem muito guru de internet falando que o certo é isso, o certo é isso, o certo é isso e o certo é isso. Cuidado! O certo é a sua consciência. O certo é o desenvolvimento dos talentos. Por quê? Uma frase do Albert Einstein faz todo o sentido para meus estudos científico, e filosófico e cristão. Essa frase do Albert Einstein diz: Deus não joga dados. Quanto mais eu estudo a ciência, mais eu descubro a perfeição divina. Quanto mais você estuda a ciência, mais você entende a perfeição divina. Quando você vai estudar citologia, ou você vai estudar talvez epigenética, ou talvez você vai estudar biologia, você vai entender o quanto o homem consegue criar uma membrana plasmática, uma fórmula semimaterial. Então é ali que a gente começa a verificar o que entra e o que sai de uma célula. Então a perfeição divina, esse amor, que a membrana plasmática começa a receber das proteínas, o que entra e o que sai. Aí você começa a verificar, cara, qual a possibilidade do homem criar algo assim? Qual a possibilidade do homem fazer algo? Então você começa a verificar essa perfeição em você. A membrana plasmática é perfeita. O corpo, a preparação, a conexão corpo, alma e espírito, isso é perfeito. É a perfeição divina. Quando você não se aceita, você não aceita a perfeição divina. Porque você julga que porque eu sou loiro, ou eu sou branco, ou eu sou negro, eu deveria ser dessa forma, ou porque eu não tenho esse dinheiro, então você para de focar na sua originalidade. E quando você esquece, e quando você não foca na sua originalidade, você para de desenvolver sua consciência divina. Então, de novo, a parábola dos talentos vem nos dar uma visão de inspiração. A parábola dos talentos nos mostra como nós podemos ir para o fundo do poço e entender
que todo fim de poço tem mola. A parábola dos talentos nos mostra de verdade e nos faz entender o porquê que está escrito em Salmo 23, lá no Salmo 23, por que está escrito? Mesmo que eu me encontrasse no vale das sombras ou da morte, não temereis mal algum. A parábola dos talentos nos explica que entrar no vale da morte para Cristo, para defender a ideia, para criar, para empreender, para desenvolver, dar a sua vida pelo envolvimento, dar a sua vida pelo desenvolvimento, dar a sua vida pela ação, pelo movimento, isso é uma das dádivas da vida. Então, não perca tempo. Olha aqui, ó. Vem para cá, olha para mim, olha para mim. Não perca tempo comparando com pessoas que recebeu talentos diferentes de você. Não perca tempo querendo ter os prazeres no órgão genital do outro. Não perca tempo querendo ter os recursos e os resultados baseados em talentos que não se encaixam em você. Se você for falar da minha história de vida e montar um storytelling baseado na minha história, você não vai ter energia vital. Porque essa energia só é desenvolvida a partir da minha história. Então essa é a minha história, é a minha verdade. Então a sua história, a sua verdade só se concretiza quando você dela tira uma ideia clara e nítida. Abuso sexual, abandono dos pais, problemas na infância, as suas dificuldades, isso é riquíssimo. O meu trabalho como headhunter, em caça-talentos, de potencializar o talento das pessoas é olhar para a história. Está na história, na sua história, na sua vida, na sua história, a capacidade de você ressignificar. Então, aonde você encontra o propósito? No mergulho. Aonde você encontra o trabalho, o propósito? Na parábola dos talentos, no exercício da função. Então, quando você tem um talento e se acha despreparado, essa preparação se dá quando, onde e de que forma acontece essa preparação? Quando você entra no campo. Quando você coloca as dores, a agonia necessária. Então, vamos lá. Passo importante para a mudança da psicologia que chama de emotização. O que é emotização? Anota aí. Emotização é a confusão entre o consciente e o inconsciente. Então, o momento que você exerce a sua conexão divina é aquele momento que você vai depurar, é aquele momento que você vai plasmar, é aquele momento que você vai evidenciar o Deus que há em você. Qual é a verdadeira prova de que você crê em Deus? A verdadeira prova são nas obras. Não adianta nada se você ama o Cristo e cruza os braços. Não adianta nada dizer que você ama Deus e não age. Não adianta nada fazer isso. Então, vai para o campo. Então, o medo, a arrogância, o cinismo, o ceticismo são armas do diabo. Como que o diabo manifesta na sua vida? Te colocando medo. Como que o diabo se manifesta na sua vida? Cinismo. Você fica rindo. É mais fácil falar mal dos outros. É mais fácil falar mal das pessoas. É mais fácil criticar alguém. Porque quando você critica, você tem uma sensação de que você está bem na foto. Pare de ficar bem na foto para os homens. Comece a ficar bem na foto para Deus. Como que você fica bem na foto para Deus? Quando você amplia, quando você encara, quando você desenvolve. O melhor pai que você pode ser é aqui que você está ficando bem para Deus. O melhor esposo que você pode ser, aqui você está preocupado em se conectar com Deus. O melhor empresário que você pode ser.
o maior desenvolvimento. Então, não sabe empreender o quanto você está exercendo o domínio das suas competências. Quem que você está buscando para desenvolver? Qual é o dinamismo? Porque se nós entendermos a capacidade em uma tradução das várias traduções do aramaico e de todo o processo da Bíblia, nós vamos entender que o que Jesus falou é: os talentos forem entregues de acordo com o dinamismo. Como você exerce o seu dinamismo? De que forma? O que você acha? Como? Vem cá, fala para mim. Olha aqui para mim. Olha aqui, vem cá, vem cá. Como que você exerce o seu dinamismo? Somente pulando na piscina. Somente exercitando. Se você não estiver exercitando, você não desenvolve o seu dinamismo. O seu dinamismo precisa ser ampliado. E ele só vai ser ampliado quando você entra no campo. Entra no campo. Então, tenho dificuldade de falar em público. Como que você desenvolve o seu dinamismo? Errando. Sobe no palco, passa vergonha. Então, tira o diabo de você. Porque o diabo ama o perfeccionismo. Anota aí, ó. O diabo ama o perfeccionismo. Anota aí, vem cá. O diabo ama o perfeccionismo. Então, quer dizer, quando você fica ali, eu não queria errar, eu queria ser perfeito, eu quero desenvolver, eu quero criar a melhor estratégia, eu quero ser bom nisso, eu quero ser bom. E não faz. Que historinha é essa? Servidor mau, infiel, que historinha é essa? Vem cá, fala pra mim, que historinha é essa? A historinha de você, eu queria correr, mas não tem tênis. Eu queria fazer isso, mas eu não tenho tal coisa. Eu queria ir para a academia, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Eu queria muito empreender, o meu sonho é empreender, mas eu não tenho dinheiro. Gente, qual é a próxima história? Qual a próxima historinha? Para com isso. Assuma a responsabilidade para você e verifique o seguinte: você vai desenvolver dentro do seu dinamismo. Então, essa parábola ela é simplesmente fantástica, porque ao mesmo tempo que ela fala de esperança, ela fala, fica alerta. Você consegue perceber isso? Tem dois polos importantes nessa parábola. Ela fala de esperança, de dinamismo, de desenvolvimento das competências. E ela fala de fique esperto. Ela fala de transformação planetária. Ela fala que o mundo está em transformação. Porque o evangelista, ele foi tão feliz que já começa com essa parábola, ela vem dentro do sermão profético, junto com a parábola do joio e do trigo, junto com a parábola das 10 virgens, e vem a parábola dos talentos, que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Você pode verificar que foi depois da parábola do sermão profético. Depois do sermão profético, veio então Jesus dizer o que nós precisamos realmente fazer. Cuidado para não anexar coisas da matéria, medindo a sua realização espiritual. Realização espiritual não é cruzar os braços. Realização espiritual não é assistir a sessão da tarde. Realização espiritual não é ficar dormindo em casa. Relação espiritual não é sofrer a dor. É você anotar isso aí agora. Vamos lá, anota isso aí agora. E quem não está seguindo aqui agora o nosso canal, segue, porque se você aciona também aqui o sininho, toda vez que chega um vídeo novo, você vai compreender. Anote isso aí agora. A dor só deixa de ser dor quando você aprende com ela. Então, a dor tem um grande propósito, tem um grande contribuidor com a psicologia e uma pessoa que contribuiu muito com o mundo, chamado Viktor Frankl. Esse cara ficou preso num campo de concentração, e nesse campo de concentração ele pôde escrever um livro fantástico que eu sugiro que você leia esse livro. Chama Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido. E lá ele define essa frase. A dor só deixa de ser dor quando você dela cria uma ideia clara e nítida. Entenda, se você parasse agora
de reclamar da dor e perguntar para ela assim, ó, vem cá, olha aqui para mim, olha aqui. Você vai perguntar assim para sua dor, aqui, ó. Dor, o que você está querendo me ensinar? Toda dor quer te ensinar algo. O problema é que nós queremos fugir da dor. Quem quer fugir da dor não quer ouvir o significado. Toda dor tem um significado. Qual é o significado da dor? Te apontar algo, te dar um feedback, te mostrar que talvez pelo caminho que você está indo, por exemplo, por que sua empresa está passando por dificuldade financeira? Isso traz uma dor. Porque está faltando talvez para você buscar melhorar os seus processos de gestão. Talvez está faltando para você novas habilidades de liderança. Está faltando para você novas vozes. Está faltando para você novas conexões. Está faltando para você um novo network. Está faltando para você olhar para um novo prisma, uma nova história para o seu negócio. E aquela dificuldade financeira está falando para você algo. Então, aprenda com essa dor. Então, ao longo desse capítulo, ao longo desses 40 capítulos aqui que nós vamos colocar também, tem como objetivo te dar mais esperança da vida. Você veio para viver. Você veio para ser feliz, você veio para crescer, você veio para desenvolver. Aproveita isso e para de se comparar. Vem cá. Nesses instantes finais, eu quero te dizer algo. Vem aqui comigo. Eu quero falar com você. Vem cá. Respira. E diz assim, ó, repete comigo assim, ó. Eu nasci para prosperar. Eu vim para ter uma vida em abundância. A abundância se conecta comigo. Dentro dos meus talentos, eu exerço essa tonalidade emocional. Eu me torno forte, capaz e seguro. E tenho todos os recursos que eu preciso. Eu tenho os talentos necessários. Eu sou. Eu tenho. Eu faço. Quando você ativa o eu sou, você ativa uma crença de identidade. Identidade em conexão divina. Quando você aciona o eu tenho, você aciona a sua crença de merecimento. Quando você aciona os eu faço, você aciona a espiritualidade. Porque você está vivendo a espiritualidade quando você está fazendo, não quando você está reclamando. Não quando você está escondendo. Não quando você está colocando o talento debaixo do chão. Você exerce quando você multiplica. Talvez na sua oratória, talvez na sua fala, talvez ajudando empresas, talvez ajudando pessoas. Qual é o seu exercício? O que você está fazendo na vida? A enfermeira tem um papel enorme. O médico, o psicólogo, o terapeuta, o empresário, todos. Todo trabalho é bem-vindo. Nas mãos de quem não se cansa de recomeçar. Anota isso. Todo trabalho é bem-vindo. Nas mãos de quem não se cansa de recomeçar. Recomece. Com o que você já aprendeu. Dá continuidade nisso. Mas não para. O que foi para você esse quarto episódio? Eu quero muito acompanhar o seu comentário aqui. Coloca o seu comentário aqui embaixo. Eu quero acompanhar você. Me fala de onde você é, de qual cidade que você é, que eu quero ter conexão contigo. Eu leio todas essas mensagens do comentário. Pode colocar o seu comentário aqui que eu vou ler e vou acompanhar você. Vai ser uma honra. Vai ser um momento fantástico aí, ler o que você colocou, o seu entendimento e a sua percepção. Muito obrigado por tudo. Sucesso para você, que Deus te abençoe e vai exercer os seus talentos.